temos medo de mudar de profissão. Só de pensar em mudar de profissão, você perde o sono. Você não está sozinha. Fazer uma transição de profissão pode ser assustador e gerar muita insegurança. Muitas vezes inventamos um monte de desculpa para não fazer nenhuma movimentação, não tomar nenhuma decisão, mesmo estando infeliz na situação atual. O medo paralisa. Mudar é sempre uma decisão difícil, sobretudo quando o futuro é desconhecido. Há diferentes tipos de mudanças que podem nos deixar inseguros em relação à nossa carreira, e a mudança de profissão é uma das mais difíceis, na minha opinião, e a que foi mais difícil para mim. Diante da incerteza, por garantia, acabamos preferindo cultivar o que já temos ao invés de buscar novas direções. Felizmente, existe formas de minimizarmos essa ansiedade e o medo, e sentimos que isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então, editor, roda a vinheta aí. Olá, mulheres maravilhindas de Deus, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Acorda Mulher. Aqui eu discuto as estratégias de como ser uma mulher confiante e sair da estagnação da sua carreira. Eu sou Miriam Rioli e o tema de hoje é: por que temos medo de mudar de profissão? A decisão de mudar de profissão foi uma das mudanças mais difíceis na minha carreira e que eu senti muito medo. Medo de não dar certo, medo do desconhecido, medo de não conseguir ganhar dinheiro para pagar as contas. E esse é um medo real, medo daquilo não ser para mim, medo do julgamento das pessoas sobre eu ter estudado 4 anos para uma profissão e agora querer outra. E o que me impulsionou na minha grande mudança não foi a coragem, quer dizer, talvez um pouco, mas com certeza ela foi muito menor do que o medo. E o que me fez seguir em frente e investir tudo que eu tinha de tempo, energia e dinheiro para viver em ajudar as pessoas a administrarem sua vida, carreira e negócio foi justamente o sonho de trabalhar com algo que eu amo. Sempre que mentorei outras pessoas para mudança profissional, eu escuto algo muito parecido. Elas decidiram seguir com uma decisão, pois acreditaram no sonho de ser feliz com o que fazem e decidiram agir para isso. E todas também tiveram muito medo. Por outro lado, quando vejo mulheres desistindo antes mesmo de começar ou no meio do caminho, percebo que elas alimentam muito mais o medo de não dar certo do que o sonho de fazer acontecer para dar certo. E entenda uma coisa, mulher, aquilo que nós alimentamos sempre cresce, seja o medo ou a coragem. É uma lei universal que vale desde as plantinhas até as emoções. Se você ficar alimentando seus medos e inseguranças, eles crescerão até paralisar sua vontade de mudar. E você vai decidir ficar sofrendo onde está hoje, mesmo com todo o desânimo e frustração que isso traz. Eu fiquei assim estagnada na minha insatisfação e medo por quase 2 anos. E eu sei o que você está passando. E eu aprendi na base da dor que se você alimentar e mais que isso, agir pelo seu objetivo de mudar de profissão, você terá forças para vencer qualquer medo. Quando falo em alimentar, significa agir, estudar, pesquisar, se dedicar para fazer com que o seu objetivo e sonho aconteça. E como combater então os medos e inseguranças de mudar de profissão? Essa é uma pergunta que sempre me vem. Na minha opinião, o medo vem da sensação de não conseguir controlar o que pode acontecer. Você olha lá na frente para a possibilidade de mudar de profissão e não sabe o que vai enfrentar. Uma profissão nova, com atividades que você não está acostumada, uma rotina ainda que não está clara na sua mente, isso dá medo. Por outro lado, isso pode ser motivador e energizante. Então, gera desconforto. Eu acredito que esse tipo de medo se combate com conhecimento, gestão de risco e prática. O medo é bom quando faz com que a gente se prepare para os piores cenários, que pode acontecer e tem como você fazer, pois eu apliquei na minha vida e hoje enxergo que isso foi fundamental para a minha mudança. Inclusive, eu ensino isso nas minhas mentoradas e vou te ajudar com isso. Então vamos lá. Primeira coisa, lembra de quando você saiu da faculdade?
Passou 4 anos estudando e aprendendo uma nova profissão. Finalmente você estava pronta para o mercado de trabalho, certo? Você estava pronta, mulher? Seja sincera com você, porque eu não estava. Quase todos os profissionais que eu ajudei a fazer transição de carreira também não estavam. E quando formamos e vamos para o nosso primeiro emprego, é desesperador. Eu aposto que você sentiu medo e insegurança quando foi fazer a sua primeira entrevista de emprego. E aí, o que aconteceu? Me conta. O tempo passou, você conseguiu o seu primeiro emprego, depois veio o segundo, o terceiro, eu não sei em qual a realidade que você está aí. Mas hoje, com alguns anos de profissão, provavelmente você se sente muito mais segura e confortável fazendo o que você faz do que realmente foi lá no início, né? Então, por que eu estou te fazendo você relembrar isso? Porque o que nos traz segurança profissional é o conhecimento. Faculdade, cursos, né? E a prática de mercado. É uma associação de conhecimento e prática. Agora que você está doida para mudar de profissão, para trabalhar com o que você tanto ama, a lógica é a mesma. Você precisa acumular o conhecimento necessário sobre o que vai fazer nessa nova profissão. Como que é o mercado de trabalho da profissão que você está escolhendo, buscar informações, né? As suas dúvidas sobre o trabalho, remuneração, oportunidades, possibilidade de crescimento, e isso vai acalmando o seu lado racional, como foi comigo. Quando você entender o que realmente é aquilo que você vai fazer, que é a chance que estava esperando para trabalhar com o que você sonha e deseja alcançar, aí terá que tomar uma decisão, se preparar para o mercado. E aí é preciso entender que apenas uma prática vai trazer isso, com o tempo, a segurança que hoje falta. É nesse momento que o medo vai surgir com força. Se você deixar, tomará a decisão baseada nele, ou seja, vai ficar onde está, sofrendo com a sua falta de realização. Por isso, seu sonho é clareza do que você quer, precisa ser forte, mais forte que o seu medo. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a importância da clareza, eu vou deixar aqui para vocês, né? Sobre como ele foi fundamental para mim estar aqui falando isso com vocês. E é aqui nesse momento de medo que você precisa se fortalecer. Na verdade, precisará chamar de volta uma força que existe lá dentro de você, que está adormecida. Todos nós temos, convocando sua força interior, pois toda mudança acontece o quê? De dentro para fora. Tem uma ferramenta muito poderosa que eu sempre passo para as minhas mentoradas de carreira, para elas terem clareza do que elas querem, como superar o medo de não dar certo. Eu chamo ela de clareza da sua força e ação. Ela é tão simples quanto eficiente e eu vou te ensinar aqui. O que ela é? Ela consiste em você pegar uma folha de papel e escrever as 10 conquistas mais importantes que você obteve na sua vida. Aquelas que dependeram apenas da sua dedicação, esforço, ação e conhecimento. Eu sei que você teve. Podem ser coisas bem simples, mas que foram muito importantes naquele momento da sua vida. E aí você vai listar essas 10 coisas, tá? Você deve estar pensando assim, mas como, Miriam? Por exemplo, passar no vestibular, conseguir um novo emprego, né? Com muita concorrência, falar na frente de uma turma da escola ou da faculdade, que era um empecilho para você falar em público, ganhar uma competição, enfim, qualquer coisa que você reconheça que foi difícil, que você precisou se superar e que talvez em algum momento até pensou em desistir. Mas aí você continuou. E o que aconteceu? Você venceu, por isso que você tem essa memória aí. Então, ao fazer essa lista, pare um momento em cada item e relembre como você se sentiu quando soube que tinha conseguido. Traga de volta esse sentimento, saboreie novamente essas sensações. E aí, depois disso, você vai avaliar como o seu corpo reage. Qual a sua sensação? É revigorante? É energética? Quando você terminar essa lista, você vai parar por um momento, olhar para ela e perceber quanta força tem aí. Essa força veio de você, de dentro de você. E ela ainda está dentro de você, pronta para ser acionada sempre que você precisar. Então coloque essa lista em um lugar bem visível, onde você poderá olhar todos os dias. Isso vai alimentar a sua crença de que é mais forte e talentosa do que você imagina, mulher. E eu sei disso porque eu apliquei em mim e já apliquei em várias mentoradas e foi fundamental para essa mudança real. Esse exercício
quebra um padrão horroroso que nós temos de sempre relembrar os momentos que falhamos, que não conseguimos algo que queríamos muito. E sempre que relembramos dessas coisas, a gente sente o quê? Novamente a frustração, a raiva, o ressentimento, e atrelado a isso. E aí a gente alimenta a crença que nós não somos boas o bastante. E essa crença nos limita, alimenta o medo que não vai dar certo, a mudança que você tanto deseja. E é um processo inconsciente e perigoso, porque nos leva a subestimar a nossa capacidade de realização. Por isso, use esse exercício para suplantar o medo e despertar a sua força interna. Não que o medo vai desaparecer, mulher. Ele estará sempre ali, pronto para fazer você paralisar ou desistir do seu sonho. Mas com esse exercício você se torna mais forte do que o seu medo. Portanto, vá com medo mesmo. No caminho você vai perceber que grande parte daquilo que temia nunca vai acontecer. O medo deve ser aliado a se preparar, mas nunca te paralisar. Outra coisa que também acredito muito é que não existe coincidências ou sorte. Existe deucidência. E aí você deve estar pensando, mulher, o que é isso? E eu quero te falar que quando você está no caminho certo, as coisas parecem conspirar a seu favor. As oportunidades aparecem, você consegue alguém para te ajudar. Então surge um pensamento do nada como solução. Mas para que isso aconteça, você precisa se permitir agir pelo seu objetivo. Alimentar o sonho de fazer a mudança da profissão também é acreditar que você merece vivenciá-la. E você merece. Eu tenho certeza disso. E aí, você acredita nisso? Porque se você não acreditar que você é capaz, quem mais irá acreditar? Mais que isso, agir para a grande mudança. E é aqui que eu quero continuar te ajudando a você entender, e essa cabecinha linda deve estar aí pensando. Mas Miriam, por que uma mudança de profissão é tão estressante para mim? Aqui você deve entender que toda mudança causa estresse, pois é algo novo. Há diferentes tipos de mudança, gente. Mudança de cargo, mudança de emprego, mudança de atividade. São coisas bem diferentes e todas geram algum nível de estresse. Mas há formas diferentes de minimizar essa ansiedade e seu medo em cada uma delas, porque são situações bem distintas. Uma coisa que eu aprendi é que uma mudança de profissão pode ser menos estressante se você tiver suporte para isso. Por quê? Busque ajuda profissional para te ajudar e não deixar você desistir. E pela minha experiência mentorando várias mulheres que eu tenho aí para te falar sobre como ter clareza se aquilo realmente é a mudança para você, é fundamental essa ajuda. A nossa escolha de profissão acontece geralmente ao terminar a escola lá no 2º grau. É uma decisão bem desafiadora. Afinal, como pessoas tão jovens podem saber o que querem para o resto da vida. Por isso que após alguns anos é possível que esse desejo se transforme e surge a vontade de mudar de profissão. E foi assim que aconteceu comigo e com várias pessoas que eu já mentorei. Aqui eu quero que você entenda, mulher, que isso não é nenhum problema, até porque qualquer pessoa está sujeita a gostar de algo e depois não gostar mais. No entanto, essa é uma mudança séria que vai exigir um bom planejamento. Então, antes de agir, é importante descobrir se realmente é o momento ideal para fazer a escolha tão importante. Por isso eu quero te falar de alguns sinais que indicam a necessidade de mudar de profissão e como que isso é importante para você. Então, que sinais que mostram a necessidade de mudar de profissão, Miriam? Para sua caminhada rumo ao novo ser, é fundamental identificar os sinais e saber que essa é realmente a escolha certa. Por isso, vamos entender alguns indícios que mostram que você deve mudar de profissão. Primeiro é desânimo e desinteresse pela sua profissão. E aí é difícil acordar às 6 da manhã, ir para o trabalho, chegar em casa 7 horas da noite, jantar, tomar banho e dormir. E essa pode ser uma rotina atual. E aí você não sente prazer e já acorda desanimada para ir trabalhar. Então a falta de interesse pelo seu trabalho, pela sua profissão, são fortes sinais de que algo precisa ser feito. Se o problema for um emprego atual, talvez uma mudança de empresa seja o suficiente para renovar a sua vida. Contudo, se não há vontade de continuar no ramo, gente, então precisa questionar por que ainda está nela. Segunda é a falta de reconhecimento profissional.
Por mais que você seja uma profissional bem capacitada, dedicada, ainda se sente que não está sendo reconhecida no seu ramo? Não recebe as promoções há anos na empresa, mas as obrigações continuam aumentando? A falta de reconhecimento profissional e o desânimo com a carreira andam lado a lado? Então, ao se dedicar e não ser reconhecida, como que mantém o ânimo para trabalhar? É realmente difícil ter motivação diante desse contexto, mulher. Nesse ponto eu vivenciei isso na pele, quando eu estava lá na indústria automobilística. Eu acumulava funções de ergonomia, gestão de terceiro pela parte da saúde, manutenção das certificações, atendimento ao programa de atendimento à emergência, supervisão e enfermagem de trabalho, sem reconhecimento algum. E com uma entrega considerada nas avaliações de desempenho como acima da média. E a valorização nunca vinha. Então a desvalorização no mercado também é real. Certas profissões são mais valorizadas que outras dentro do mercado de trabalho. Para os profissionais, esse fator é bem desgastante, pois exigiu dedicação durante anos de estudo. E ao longo do dia, a dia ali no trabalho, não houve um retorno tão favorável. Isso é real, pois na minha primeira profissão, que é a enfermagem, os profissionais da enfermagem trabalham demais, são fundamentais na área da saúde e não são reconhecidos e nem valorizados. Até o piso salarial, gente, é questionado, Então é algo que vários profissionais, ainda que gostem da área, elas não são valorizadas, não há sustentação a longo prazo, Porque as despesas aumentam e o salário não vai condizer com a realidade. E é normal começar a repensar se essa dinâmica está valendo a pena. Isso também faz vários profissionais quererem mudar de profissão, e foi assim comigo. Outra questão é queixas e estresse constante, E esse é um sinal bem claro de que é preciso mudar de profissão. E é o estresse diário no trabalho. As exigências constantes, as reclamações, o estresse relacionado aos superiores ou aos colegas de trabalho causam impacto em todas as áreas da sua vida, não apenas na sua área profissional. Portanto, é importante que se pergunte se essa questão são contornáveis ou se estão afetando a sua saúde mental e o seu interesse profissional. Passar por estresses diários no ambiente de trabalho dificilmente compensam, apenas levando em consideração o salário. Outra questão é a procrastinação, e aí ela pode ser excessiva. Você tem deixado as atividades sempre para depois e não tem sentido ânimo para executá-las? Gente, sem dúvida, é um forte sinal de que chega da hora de pensar em mudar de ocupação. Quem gosta do que faz geralmente não reclama, não apresenta desculpa para fazer o que deve ser feito. Além de tudo, a procrastinação excessiva pode atrapalhar a sua vida profissional. Até mesmo os processos de trabalho que dependem de você podem sofrer impacto e atraso. Caso você se encontre nessa situação, talvez seja o momento certo para uma mudança de profissão. Uma outra questão é o conformismo com o atual cargo. Você acredita que chegou no patamar máximo da sua carreira e se conforma em relação a isso, sem acreditar que as coisas podem se transformar? Pois bem, mesmo que você esteja em uma vaga que ofereça um bom salário e qualidade de vida no trabalho, isso não quer dizer que é necessário ficar estagnada. Profissionais de sucesso não se limitam à estabilidade de um cargo e vão em busca de novas oportunidades e chances de crescimento. Para iniciar a jornada, é interessante buscar por novos conhecimentos, fazer network e se dedicar em aprimorar qualidades que você já tem. Outro ponto é avaliar a irritabilidade ao desempenhar as suas funções. Sabe aquele sentimento que você está irritada com frequência ao desempenhar suas funções profissionais? Ele também é um forte indício de que é o momento certo para buscar outra ocupação. A irritação pode fazer com que você acabe tratando mal algum colega de trabalho, um líder, um gestor, um cliente. E esse tipo de comportamento, gente, pode comprometer significativamente a sua carreira. Outro ponto é a tristeza. Ao exercer alguma atividade ou prestar um serviço, você se sente triste e desanimada com o que está fazendo? Pois aí está um sinal para mudar a área de atuação. Além de tudo, não é nada saudável fazer tarefas que não condizem com a sua personalidade e gosto pessoal.
Caso você se sinta satisfeita com o trabalho, se dedique em mudar, buscar por novos conhecimentos e comece a refletir sobre o que de fato você gosta de fazer. O caminho da mudança pode não ser tão simples no início, mas certamente você não vai se arrepender no futuro. E aí, cabecinha linda, você deve estar pensando: como fazer uma mudança de forma segura então, Miriam? Você identificou com alguma questão que eu coloquei ou mais sinais aqui? Indica que você precisa mudar de profissão. Então, o próximo passo é elaborar um planejamento para fazer essa mudança de forma segura. Lembre-se que não há problema em fazer isso, se a meta for trazer mais satisfação à sua vida e ajudar a atingir o seu sucesso profissional almejado. Eu já fiz isso na minha vida, na transição de enfermeira para consultora, e de longe foi uma das melhores coisas que eu fiz, e agi por mim. Então entenda que dentro do planejamento é importante avaliar a necessidade de uma reserva financeira para se manter até conquistar um novo emprego, fazer os investimentos necessários em aprimorar a competência, habilidade e um caminho a ser avaliado. É se você precisa continuar trabalhando no trabalho atual. Além disso, analise a situação atual do mercado de trabalho, da futura carreira, a fim de identificar se ele já está saturado ou se a remuneração é satisfatória. Somente isso não deve ser decisório na sua tomada de decisão, mas é importante a avaliação a ser feita. Outro ponto importante é saber manejar as expectativas, ou seja, entender que o processo pode ser árduo e que logo no início vão existir desafios. Portanto, o progresso se baseia nas construções diárias. Lembre-se da importância da formação acadêmica. Você pode investir em uma segunda graduação, ou em uma pós-graduação, ou em um curso de desenvolvimento, por exemplo. Independente da sua escolha, é fundamental entender que um novo curso é necessário nessa fase e tem um investimento de tempo, dinheiro e dedicação. Então, tomar a decisão de mudar de profissão não é algo tão fácil e por isso não deve ser feito por impulso. Ao analisar todos esses fatores, eu vou te explicar, é preciso ter certeza de que esse é o melhor caminho a ser feito e você então precisa se abrir para o novo. Existem inúmeros profissionais de sucesso, por exemplo, que mudaram de carreira radicalmente e colheram bons frutos na nova trajetória. Você pode se apoiar nessas histórias para ter a motivação e coragem necessária para transformar a sua atual realidade. Eu já contei aqui a minha história para você, eu já fiz um vídeo também sobre a Natália Arcuri, que também mudou, vou deixar aqui para vocês, para você se inspirar e modelar e ver que sim é possível. E por que as pessoas desistem então? É aqui que mora o perigo, mulher. É aqui que mora o perigo. Não, cantar não é minha praia. Não importa quantos anos você tenha, mudar de profissão não é um processo fácil. Até mesmo que se fosse fácil, todo mundo faria. Então, o sonho de mudar, não só de emprego, mas sim para uma carreira totalmente nova, pode ser realizar. Isso porque elas ficam presas aos riscos, incertezas e possíveis armadilhas financeiras desse processo. Eu vou identificar essas causas, muitas vezes negativas, que levam as mulheres a desistirem de mudar de profissão. E a primeira delas é o dinheiro. A questão do dinheiro, ou mais precisamente, uma possível perda de renda, tende a parar a busca de muitas mulheres por uma mudança de profissão, especialmente para os profissionais que já estão no mercado há muito tempo. Muitas vezes elas conquistaram um emprego bem remunerado, começam a fazer uma nova carreira, muitas vezes pode significar começar em posições inferiores, o que para muitas significa um salário menor. Porém, em vez de apenas rejeitar a ideia de uma nova carreira com base no dinheiro, procure maneiras de se preparar para essa transição. Obviamente, será preciso abrir mão de algumas coisas ou limitar o consumo por algum tempo, mas um bom planejamento financeiro pode ajudar a sustentar essa sua mudança. Outro ponto é a falta de confiança. É muito comum os profissionais ficarem em um emprego por um longo tempo, simplesmente porque tem medo de voltar para algo novo. Suas dúvidas muitas vezes, nascem de uma falta de confiança que alguém vai empregá-las, principalmente se não tem experiência. Porém, experiência não é tudo. É possível que com um potencial empregador contrate candidatos proativos que demonstrem ambição e entusiasmo para uma nova função, mesmo que eles não tenham experiência. Nessas situações você precisa convencer o empregador de que dá conta do recado.
Trabalhe para melhorar sua confiança, converse com pessoas do mercado de interesse e descubra o que é preciso fazer o seu futuro trabalho, estabeleça conexões, pesquise em empresas, pessoas. Se possível, você também pode pedir para ser uma estagiária em uma empresa que deseja trabalhar, para assim aprender o processo e construir uma relação de confiança. Ou ainda, na empresa que você trabalha, você pode oferecer ajuda nas outras áreas que você quer atuar. Eu mesmo fiz isso, me ofereci para ajudar a área de qualidade e meio ambiente quando eu estava na indústria automobilística, para conhecer e aprender, e isso foi fundamental para o meu conhecimento e trabalhar a minha confiança. Não foi fácil, gente, eu tinha que dar conta de todo o meu trabalho, ainda sobrar que não sobrava, para ir entender o outro processo, mas foi possível. E eu me virei nos 40 para dar conta disso. Isso foi muito bom para mim. Outra questão é preocupações de relacionamento. Quando você está em um relacionamento sério, precisa levar em considerações as suas necessidades e as do seu parceiro e filhos, especialmente quando você é a provedora da casa. A melhor maneira de lidar com os impactos que uma mudança de carreira pode trazer é conversar com a sua família. Discuta como isso vai afetar o estilo de vida de vocês, as finanças e principalmente deixar claro que você não está feliz na sua carreira atual. Eu tive muito suporte do meu marido e sou muito grata por isso, mas isso veio pela clareza de eu me permitir a conversar. Outra questão é a falta de clareza. Algumas mulheres querem mudar simplesmente porque não gostam de sua profissão atual. O problema é que elas não sabem o que querem fazer de diferente. Nesse caso, antes de fazer qualquer movimento, é melhor descobrir o que se quer. Uma maneira de entender a sua paixão é fazer aquilo que você ama, é aquilo que você é boa, é responder algumas questões sobre quem é você, quem você quer ser e o que você precisa é fundamental. O autoconhecimento para tomar essa decisão é fundamental, mulheres. Se permita se autoconhecer. Na mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Carreira, o primeiro passo de tudo é o desenvolvimento do autoconhecimento, pois somente assim conseguimos nos tornar confiantes e tirar nossa carreira da estagnação. Outra questão é a idade. Muitas mulheres não têm coragem de mudar de carreira porque acreditam que são velhas demais para isso. Pensam que levarão muito tempo para ter sucesso no novo papel ou que não será levada a sério pelos recrutadores. Atenção, mulher, idade é apenas uma desculpa, não importa qual a sua idade. Nunca é tarde demais para mudar e fazer algo que você realmente ame. Afinal, nossa vida é única e precisamos nos permitir a ser tudo o que queremos. Outra questão é o mau momento. Algumas mulheres desistem de procurar uma nova carreira porque consideram que um momento é ruim. Talvez haja uma recessão ou você acha que ninguém está contratando no mercado. Se este é o seu padrão de pensamento, lembre-se que em tempos econômicos mais difíceis, as empresas buscam os melhores funcionários, as mais motivadas que possam encontrar. Se você é apaixonada por uma carreira em particular, isso vai fazer toda a diferença para o seu sucesso na nova empreitada. Outro ponto importante é o medo de falhar. Essa é uma preocupação comum, especialmente para as pessoas que querem deixar seu papel atual e fazer algo novo. No entanto, tenha em mente que há uma infinidade de serviços em que você poderá acessar novas habilidades e se você realmente não tiver sucesso, sempre poderá aprender com isso e evoluir, fazer diferente. Além disso, as possibilidades são imensas e você precisa se permitir agir para ter resultado. Fechar as portas. Quando você trabalhou duro para chegar onde você está e cultivou fortes ligações ao longo dos anos, pode ser assustador mudar de carreira e afastar do que é familiar. No entanto, existem maneiras de usar as suas conexões para ajudar você a encontrar um novo caminho. Da mesma forma, essas ligações podem ser os seus maiores apoiadores na condução da sua ambição de encontrar um papel que mais lhe convier. Só porque você está começando uma nova carreira não significa que as portas estão fechando. Mas independente do tipo de transição que você está avaliando, eu vou te dar 3 recomendações. Primeiro, antes de mudar, entenda seu real incentivo para fazer a mudança. Uma vez perguntei para uma mentorada minha que queria fazer uma transição, o que estava deixando infeliz no seu emprego?
ela me disse que estava muito mal remunerada, inclusive comparando com outras pessoas da mesma organização. Mas suas falas apontavam para um desalinhamento muito grande dos seus valores com os valores e comportamentos da gestão da empresa e uma grande falta de confiança dela nos rumos que a empresa estabelecia. Então eu questionei: e se você chegar amanhã na empresa e receber uma promoção, um aumento que dobre o seu salário? No dia seguinte, você vai trabalhar feliz? Ela parou, gente, balançou a cabeça e entendeu na hora a minha provocação e respondeu sorrindo: não é o dinheiro o problema. Portanto, mulher, essa provocação serve para você. Faça um exercício para entender o que você não gosta na sua ocupação atual e se a nova oportunidade vai resolver isso. É muito comum as pessoas estarem infelizes, quererem mudar, mas não saberem exatamente o que as incomoda. Se você não souber por que quer mudar, pode estar se expondo ao estresse da mudança e indo para um lugar que vai trazer as mesmas insatisfações em curto prazo. O segundo ponto para você pensar é se está em dúvida. Converse, peça ajuda, fale a respeito. Tentar decidir algo, uma mudança de profissão isoladamente pode fazer com que seu medo fique ainda maior e o processo fique ainda mais estressante. Talvez você não possa conversar com muita gente a respeito e nem deve. Mas sabe aquele amigo que você pode confiar, seu colega de trabalho ou até mesmo, gente, uma ajuda profissional, em que você pode se inspirar. E isso, você vai ali dividir os seus sentimentos. Então vai te ajudar a ver isso. Então não importa se você vai discutir esse assunto com um conhecido ou um profissional contratado. Falar sobre o assunto ajuda a amadurecer a ideia, considerar os outros pontos de vista e minimizar a sua insegurança. Se permita buscar essa ajuda. E aí, se você, mulher, decidiu mudar, toda mudança merece o quê? Planejamento. Não é burocracia, não é blá blá blá. É fácil e prático. Antes que você entre na roda viva de se tornar qualquer trabalho, planeje como adaptar a sua nova realidade. Liste os seus maiores desafios, as suas habilidades que você precisa desenvolver, as pessoas que você precisa conhecer, as ferramentas que você precisa aprender e faça um plano dos seus primeiros 90 dias. E a cada 90 dias vai se complementando. Liste cada uma das ações com data. Ao final de um trimestre, você estará muito mais confortável e preparada para essa mudança. E se policie. Alguns capetinhas vão insistir em ficar no seu ombro, falando, colocando medo, empecilho. Tudo isso para você não sair da sua zona de conforto. Eles fazem com que fiquemos muito presos. As pessoas falam, tentam nos mostrar obstáculos que nós vamos enfrentar. Por isso, muitas vezes, achamos que é melhor deixar tudo do jeito que está. E o culpado disso é o nosso cérebro, que também é um grande sabotador e gosta da rotina. Porque mudar gasta energia e o cérebro não gosta de gastar energia. Entenda que mudar de profissão não é algo fácil, mas é totalmente possível. Assim, muitas mulheres fazem, portanto, comece entendendo o que leva a ter medo de mudança para que você possa trabalhar nesses obstáculos. Bora agir aí, mulher, pois agora você já sabe por que temos medo de mudar de profissão e mais que isso, como fazer para, mesmo que com medo, você haja para isso. Então aproveita aí, compartilhe com as amigas, compartilhe com o mundo, vamos juntos na corrente do bem e lembre-se, precisando, estou aqui para te ajudar. Inclusive, deixa aqui no comentário qual é a sua maior dificuldade. Eu já falei várias minhas, E a minha maior dificuldade foi justamente olhar para dentro de mim. E hoje eu sei o quanto que isso é importante. Então se permita se autoconhecer, se permita a realmente conhecer a pessoa mais importante na sua vida, que é você mesma. Vamos com tudo, seja e faça a sua diferença e até um próximo vídeo.